Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Convido você que pode, mais uma vez, colocar-se em pé na presença do Deus Altíssimo, a quem cultuamos nessa noite, para fazermos essa leitura bíblica. Filipenses 3, 13 e 14. Que diz: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial que Deus nos chama a receber. E todos os que recebem essa palavra nessa noite, digam amém. Bondoso Deus e Pai, Senhor, obrigado, Deus, por esse encontro abençoado que o Senhor nos proporciona, por cada vida aqui presente, por cada um daqueles que estão nos acompanhando à distância. Muito obrigado, Senhor, porque isso só é possível pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E nele nós somos uma família, um só corpo, uma igreja. Ó Deus, e a Tua palavra que nos sustenta, que seja derramada de forma abundante em cada vida, que possamos acolher com muita alegria no coração e que ela possa se tornar prática no nosso viver. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Queridos, esses dois versículos que lemos faz parte de um capítulo, o capítulo 3, em que Paulo está fazendo uma retrospectiva da sua vida, de forma resumida. E olhando para a sua trajetória, Paulo reconhece vários acertos, mas também evidencia alguns erros. Mas ao mesmo tempo, ele celebra a possibilidade de recomeçar. Uma das bênçãos que Deus concede nas nossas vidas é a possibilidade de estarmos reconstruindo a nossa caminhada continuamente. Nós temos sempre a possibilidade de parar, de refletir, de olhar os nossos acertos, reconhecer os nossos erros e buscar melhorar. Esse processo de recomeçar nos leva a um aperfeiçoamento que é um ensinamento profundo da vida cristã. Recomeçar não é algo fácil. Nós precisamos estar preparados para lidar com incertezas, com medos, com indecisões. Dentro de mais uma semana, com a graça de Deus, nós estaremos dando início a um novo ciclo, a um novo ano. Amém? Glória a Deus. E precisamos estar preparados para esse novo ciclo, para esse recomeço. Por isso, nessa noite nós vamos estar refletindo um pouco acerca disso. Se nós olharmos para 2021, que já está próximo do encerramento, se você pudesse consertar algo, o que você consertaria? Se você pudesse corrigir alguma coisa, você diz: isso aqui não foi legal, isso aqui foi um erro que eu cometi, eu jamais faria isso novamente.
Esse processo de reflexão, ele é muito importante. Que decisão você tomou em 2021, que hoje, olhando, você diz, eu tomaria completamente diferente? Nós temos que estar preparados para esse processo, porque o Senhor vai nos dar a bênção de mais um novo ano e precisamos estar preparados para esse recomeço. Esse é o tema da reflexão que faremos hoje, preparando para um novo recomeço. Paulo vai estar mostrando como ele lidava com isso. E eu quero nesta noite destacar algumas atitudes necessárias no preparo para um novo ciclo, para um novo ano, para um novo recomeço. Nós não podemos, irmãos, estar entrando ano, saindo ano e fazendo as coisas sem refletir. Cada dia que Deus nos dá, cada semana, cada mês, cada ano, é uma bênção. E precisamos vivenciar isso da melhor maneira possível. Então, algumas atitudes que devemos ter para este ano que vai em breve começar. Primeira, reconheça os erros cometidos e as batalhas perdidas. Reconheça humildemente os erros que você cometeu e as batalhas que você perdeu. Paulo está mencionando algumas coisas que ele fez e ele reconhece alguns erros. Ele olha para trás e reconhece, muitas coisas eu acertei. Paulo diz, olha, eu fui muito zeloso. Eu fui muito zeloso com as coisas de Deus, mesmo quando eu não tinha um entendimento profundo acerca de Deus. Mas há uma coisa muito difícil que Paulo teve que reconhecer. Lá no versículo 6, quando ele diz, eu fui um perseguidor da igreja. Eu fui um perseguidor da igreja. Paulo teve que humildemente olhar para o seu passado e dizer, eu fiz uma coisa horrível. Eu cometi um erro gravíssimo. Irmãos, o reconhecimento dos nossos erros é um passo importante se queremos ter um novo recomeço. E sabe como é que se reconhece erro? É chamando o erro de erro. Eu não posso ser complacente com os meus erros. Devemos chamar erro de erro, falha de falha, fracasso de fracasso, porque algumas situações, se fracassamos, devemos reconhecer, eu fracassei nisso. Mas chamar pecado de pecado. Se pecamos, nós temos que olhar e reconhecer o nosso pecado. Quantos propósitos nós fizemos e ficamos muito distante deles. É o momento de, se queremos melhorar, se queremos aproveitar bem o recomeço que Deus vai nos proporcionar, olhar para trás e admitir. Por exemplo, eu fracassei no propósito de ler a Bíblia novamente esse ano. Quantos crentes fazem esse propósito? E depois de algum tempo o propósito ficou de lado. E reconhecer isso. Eu pequei porque eu me deixei levar por uma confusão e eu poderia ter saído daquilo facilmente e isso abalou a relação com os meus irmãos. Eu fui derrotado naquela luta. Eu fracassei no compromisso de ser fiel ao Senhor nos meus dízimos. Sabe, essa reflexão ela é extremamente importante se nós queremos avançar, se nós queremos progredir, se queremos melhorar. Não é vergonha.
Não é vergonha reconhecer as nossas derrotas, irmãos. Só perde batalha quem está na guerra. É quem está na guerra. Ninguém luta para perder. Nós estamos sujeitos a perder algumas batalhas. E nós devemos reconhecer quando perdemos, quando falhamos. Paulo está assumindo os seus erros. O apóstolo Pedro perdeu muitas batalhas. E ele reconhecia. Pedro fracassou quando tentou andar sobre as águas, atendendo um chamado de Jesus. Ele afundou. Pedro se deixou usar por Satanás para atrapalhar o ministério de Jesus. Pedro feriu a espada a um homem, Malco, quando estava prendendo Jesus. Ele feriu e foi repreendido por Jesus. Pedro negou Jesus no momento crucial do ministério. Quantos erros ele cometeu! E ele soube refletir acerca desses erros. E por isso, no final da sua vida, ele é vitorioso, porque venceu a batalha principal. Irmãos, escute uma coisa. O mais importante na vida cristã não são os erros que você comete, mas as correções que você faz que te levam a vencer a guerra. Nós evidenciamos demais os erros dos outros, mas o importante é quando a pessoa corrige, porque essas correções levam ele à vitória. Por isso, se você quer estar pronto para um novo recomeço, reconheça os erros que você cometeu e as batalhas que você perdeu. Mas uma segunda atitude, se queremos aproveitar bem o ano que Deus vai nos conceder, essa oportunidade de novo recomeço, decida o que fazer com os teus fracassos e os teus erros do passado. Ok, eu reconheci, eu percebi, eu identifiquei. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Veja, Paulo faz uma reflexão e a partir disso aqui, depois que ele reconhece, ele toma uma decisão em relação aos erros que ele cometeu. Ele diz, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. Então ele está se posicionando em relação aos erros. Ah, pastor, eu cometi um erro gravíssimo nesse ano. Ok. E agora? O que você vai fazer em relação a esse erro? Ah, pastor, eu abandonei o meu ministério, o chamado, a responsabilidade que Deus colocou em minhas mãos. Ok, você identificou o erro, o fracasso. E agora, o que vai fazer? Ah, pastor, eu me desviei, eu me afastei do evangelho. Ok, e agora? Antes de recomeçar, é necessário decidir o que você vai fazer com o que aconteceu, com o que ocorreu. Eu não posso ignorar, fingir que nada aconteceu. Mas eu também não posso passar o resto da vida lamentando e sofrendo pelo que aconteceu. Então Paulo mostra como agir em relação aos erros e fracassos do passado. Eu quero mostrar para os irmãos como lidar com o erro que ainda pode ser consertado. Porque há erros que nós cometemos que dá para corrigir. E o que nós devemos fazer nesses casos biblicamente, arrependimento em primeiro lugar. Arrependimento. O arrependimento, biblicamente, é uma decisão, é uma reflexão honesta sobre o erro e uma decisão de mudar. Eu reflito sobre o meu erro
e tomo a decisão de mudar a direção da minha vida. Mas um segundo passo depois do arrependimento é o pedido de perdão. Se reconheço que eu errei e eu me arrependo, eu devo pedir perdão. E o perdão, para ser completo, irmãos, ele tem que ser vertical, mas também horizontal. Se o que eu fiz só é apenas com o meu Deus, eu peço perdão a Deus. Mas se o que eu fiz implicou terceiros, eu devo pedir perdão aos outros. Porque se eu fiz algo contra o meu irmão e eu vou pedir perdão a Deus, esse perdão para Deus não vai ser resolvido se primeiro eu não pedir perdão ao meu irmão. Isso é bíblico. Arrependimento, perdão, e um terceiro passo chama-se restituição. É reparar o erro, é reparar naquilo que eu posso, o meu erro. Se o meu erro prejudicou alguém, e eu posso reparar aquele prejuízo, eu devo fazer isso. Eu vou citar 3 exemplos para os irmãos observarem como isso nós encontramos na Bíblia. Há um casal lá no livro de Atos chamado Ananias e Safira. E eles cometem um pecado. Eles vêm de uma propriedade, fingem que vão dizimar, informam que venderam por um valor bem menos, porque não são fiéis ao Senhor. E sabe o que acontece quando eles são confrontados? Primeiro, eles não se arrependem. Sem arrependimento não há mudança. Ananias e Safira não se arrependeram. Quando eles foram confrontados, eles não pediram perdão e não restituíram. Então eles se negaram a dar os 3 passos. E o final foi trágico. Nós temos um segundo caso, para os irmãos observar, o caso de Judas. Judas erra gravemente. Ele reflete sobre o erro, mas ele não se arrepende. Ele sente remorso. É diferente. Porque o arrependimento me leva a um desejo de mudança. O remorso me leva a um ato de tortura psicológica. Ele sente remorso. Ele tenta restituir. Lembram que ele pegou o valor que ele tinha negociado e foi lá, tentou devolver? Mas em momento algum Judas pediu perdão. Ele podia ter tentado uma conversa com Jesus, mas ele não faz isso. Por isso o processo não foi completo, mas nós observamos na Bíblia um caso em que esse processo é completo, o caso de Zaqueu. Zaqueu, um publicano, um homem que defraudava as pessoas, que roubava, que causava muito males. Em contato com Jesus, a Bíblia diz que ele se arrepende. E depois que ele se arrepende, irmãos, ele pede perdão, e ele pede perdão a Jesus, mas ele pede perdão às pessoas que ele causou muitos males na cidade. E depois ele vai e restitui. Aqueles que ele sabia que tinha de fato prejudicado, ele foi lá e eu estou aqui para reparar o meu erro. É isso, irmãos, esse processo que nos leva a melhorar. Agora, pastor, e quando o meu erro não dá mais para mudar? Eu não posso fazer mais nada. Porque, irmãos, nem sempre dá para fazer esse processo de reparação. Nem sempre dá para restituir. Nem sempre dá para pedir perdão. Pastor, a pessoa que eu ofendi gravemente faleceu. Irmãos, quando isso ocorre, se nós não tivermos cuidado, nós podemos andar pelo caminho, mesmo caminho de Judas, que é um caminho de remorso. Ah, se eu tivesse pensado melhor. Ah, se eu pudesse voltar o tempo. Ah, se eu pudesse, se naquela época eu tivesse a cabeça que tenho hoje. Irmãos, isso não resolve.
Nós não podemos lutar contra um passado que não pode ser mudado. Então o que se faz? Paulo mostra, irmãos, olha, como é que você vai... Você pode pedir perdão, mas como é que você vai restituir uma pessoa que você bateu? Paulo surrou, espancou muita gente. Como é que ele podia fazer em relação a Estevão, que ele participou da morte de Estevão? Sabe, não adianta, ele não tem como trazer a vida. Ele pode pedir perdão a Deus, ele podia pedir perdão aos familiares, mas restituir não. Por isso ele mostra o processo, irmãos. Há momentos que nós temos que deixar no passado aquilo que pertence, deve pertencer ao passado. A nossa vida é feita de passado, de presente e de futuro. Algumas coisas no passado que tem que ficar lá. Por isso ele diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Existem coisas que não fazem bem. A gente está fazendo um exercício de lembrança o tempo todo. Porque você não vai poder fazer nada quanto aquilo. Todas as vezes que você trouxer aquilo à memória, você não pode mais pedir perdão à pessoa, você não pode mais restituir, aquilo ali vai trazer uma tortura, vai causar sofrimento, e Paulo está dizendo, essas coisas eu tenho que esquecer, eu tenho que deixar para trás. Tem pessoas que têm o costume de estar remexendo na lama de vez em quando, só vai cheirar mal, mas não vai conseguir fazer nada. Nós temos que abandonar essa prática. Se isso não faz bem, se isso não nos faz crescer, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, biblicamente quem gosta de passado é o diabo. Até porque ele não tem controle nenhum sobre o futuro. Ele não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer amanhã, depois na tua vida. Só Deus, amém? Aí sabe o que ele faz? Ele fica tentando puxar a memória da gente lá para o passado. Ah, mas tu fez isso, ah, tu fez aquilo, ah, tu errou. E nós não podemos cair nessa. Eu quero dizer para você que, biblicamente, nós observamos que Deus não está interessado no passado. Deus não está interessado se tu és alguma coisa. Ele está interessado se tu és e no que tu serás, amém? Ah, tem gente, é porque eu fui ex-bandido, isso aqui foi, ficou para trás. Paulo está dizendo, esquece dessas coisas. Eu estou olhando para as que estão diante de mim, para as possibilidades que Deus está me dando hoje. Está me dando a possibilidade de, no último domingo de 2021, estar no templo com os meus irmãos, ouvindo a palavra, celebrando a Deus, cultuando. Ah, eu fiz umas bobagens para trás, eu fiz, mas diante de Deus eu já pedi perdão, e eu estou tomando atitudes a partir de agora, para construir algo novo e algo melhor para o meu futuro. É isso que Paulo está dizendo. Aquilo que não pode ser mudado, meu irmão, a gente pega, lança aos pés de Cristo, Senhor. A Bíblia diz que, irmãos, Deus não leva em conta o nosso passado de ignorância. Eu era ignorante acerca da tua palavra, acerca da tua verdade, acerca da tua maravilhosa graça. Por isso eu cometi tantas coisas. Eu não posso estar me torturando acerca de algo, irmãos, que biblicamente a Bíblia diz que Jesus já pagou o preço pelos meus pecados lá na cruz do Calvário. Isaías capítulo 55, versículo 3 diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Quando eu confesso ao Senhor, eu reconheço o meu erro, pronto, está com o Senhor. A partir de agora eu estou leve para continuar avançando dia a dia para as oportunidades que Deus vai me conceder. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, quando eu faço esse exercício, eu reconheço os erros que cometi,
as batalhas que perdi. Eu tomo uma atitude em relação aos meus fracassos, aos meus erros do passado. O terceiro passo que Paulo vai mostrar aqui é que agora nós precisamos mudar as nossas atitudes. Mude as suas atitudes. Mudar as atitudes, não o discurso. Tem gente que muda fácil, mas sabe o que? Muda de boca. Ah, mas eu não vou fazer mais. Olha, tenha certeza que você está diante de uma pessoa nova. Ah, isso, aquilo, outro. Discurso. Nós precisamos mudar as atitudes. Porque as nossas atitudes falam bem mais alto que palavras. E Paulo então está mudando, irmãos. Sabe? Porque, irmãos, há uma frase que diz que atitudes iguais levam a resultados iguais. Como é que eu quero ter uma experiência nova, viver algo novo, se eu estou repetindo as minhas atitudes? Quando nós sofremos perdas, derrotas, quando nós cometemos pecados, irmãos, nós precisamos avaliar a situação e identificar onde erramos para procurar fazer diferente. Tudo vai mudar quando você mudar. E às vezes nós estamos querendo que as circunstâncias mudem. Mude você primeiro. Mude as suas atitudes. Se após uma derrota, se após um fracasso, se após um pecado, você continuar a agir da mesma forma, você vai voltar a repetir os mesmos erros. Por isso, Paulo, falando acerca disso, em Efésios capítulo 4, versículo 24, ele diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e em retidão, procedentes da verdade. Então o que ele está mostrando, irmãos, é se nós queremos recomeçar após uma derrota, nós temos que tirar a roupa velha, a roupa da derrota, a roupa do fracasso, a roupa do pecado e nos revestirmos com uma roupa nova, que representa a nova vida, a nova oportunidade que Deus está nos dando. Aleluia. Mude as suas atitudes. Se as atitudes que você está tendo está causando atritos na tua casa, no teu relacionamento familiar, e tu quer ter um ambiente melhor na tua família, você quer encontrar um ambiente de mais paz, de mais alegria, mude as suas atitudes, reflita acerca disso. Se as tuas atitudes estão causando dificuldade de relacionamento com os teus irmãos, estão causando dificuldade de relacionamento no ministério, na igreja, mude as tuas atitudes, que você vai conseguir colher resultados diferentes. Então vejam, eu começo reconhecendo os meus erros, os meus fracassos, as minhas derrotas. Eu tomo uma decisão acerca do que fazer quanto ao passado. Aquilo que eu posso corrigir, eu vou corrigir. Aquilo que eu não posso, eu lanço aos pés do Senhor, peço perdão humildemente. Eu começo a mudar as minhas atitudes. Mas há uma quarta coisa, irmãos, que eu preciso ser bem consciente. Eu tenho que me preparar para a oposição que eu vou sofrer. Eu tenho que me preparar. É curioso, irmãos, que parece que quando a gente está fazendo as coisas erradas, tudo conspira para empurrar a gente para continuar fazendo as coisas erradas. E quando a gente toma a decisão de mudar, de recomeçar, de fazer as coisas de maneira certa, aí começa a surgir as resistências. A gente esperava, agora que eu estou lutando pelas coisas certas, eu mudei a minha atitude, eu esperava ter mais apoio. Aí você está encontrando mais obstáculo. Eu esperava ter mais incentivo.
eu estou encontrando é mais crítica. Eu esperava que as pessoas fossem lá e me dessem um abraço, e aí eu vejo alguém dizendo: tem cuidado, senão tu vai cair de novo. Irmão, lamentavelmente essas coisas acontecem. Por isso, Paulo, irmãos, quando ele vai tentando se refazer e ele vai se deparando com desconfiança, com críticas, ele diz: eu tenho um alvo e eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo. Eu não posso permitir que essas coisas atrapalhem o objetivo que o Senhor plantou no meu coração. Prossigo para o alvo. Se na tua busca por construir uma trajetória melhor, uma trajetória que agrada a Deus, porque todo o propósito de melhorar que surge no coração do homem é plantado pelo Senhor. Mas se nesse propósito você encontrar pessoas que tentam te derrubar, pessoas que te criticam, pessoas que vão tentando te atrasar na caminhada, não esqueça o que Paulo diz: eu prossigo para o alvo. E o meu alvo não são as pessoas, o meu alvo é Cristo. Eu quero agradar Cristo. Eu quero fazer a vontade dEle, aleluia. E eu não vou permitir que nada, nenhuma palavra, nenhuma ofensa, nenhuma crítica, nenhum obstáculo me pare nesse trajeto. Prossigo para o alvo. Enfrente a oposição com paciência. Enfrente a oposição com persistência, enfrente com determinação, e você com certeza vai construir um novo ciclo bem melhor. Irmãos, quando nós olhamos a trajetória dos grandes campeões, nós percebemos que a maioria deles foram tirados lá das cinzas. Tiveram que se reconstruir não só uma, mas 2, 3 vezes. Alguns estavam abatidos, desacreditados, mas um dia despertaram. E a partir daí, com determinação, ninguém mais conseguiu parar. Segundo a palavra de Deus, irmãos, Jesus é o início de tudo. Quando nós queremos recomeçar algo na nossa vida de maneira melhor, nós temos que olhar para Cristo. Em Cristo nós temos força. Por isso Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nele eu tenho força. Talvez quem está do teu lado, que deveria te incentivar, está na verdade te atrapalhando. Mas em Cristo você tem força. Talvez você não tenha encontrado força na família, às vezes nem mesmo na igreja, mas em Cristo nós temos força para lutar e nos tornarmos alguém melhor. Talvez você precise esse ano, que Deus vai te dar, recomeçar algo que Deus tinha falado no teu coração em 2021 e que você começou, abandonou. E se o Senhor está tocando no teu coração, porque isso é bênção para ti. Procure recomeçar. Mas dessa vez, pare de olhar para as pessoas e olhe para o Senhor. Irmãos, a maioria das nossas desistências, nós desistimos, sabe por quê? Porque a gente começa a olhar demais para o lado e perde o alvo. Quando Pedro afundou, é porque ele esqueceu de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas, para o mar revolto. E aí, irmãos, ele perdeu o alvo. Se você abandonou algum projeto que Deus colocou no teu coração, e você deveria hoje estar celebrando, tá uma colheita melhor, e você diz: eu desisti. Faça o propósito de, nesse recomeço agora, pegar-se de volta, porque é bênção de Deus para a tua vida. Talvez o teu desafio seja um recomeço na família. Restaurar alguns relacionamentos que estão avariados, que estão quebrados.
Talvez você se relaciona bem com o pai, com a mãe, mas relaciona mal com o irmão. E a gente fica sempre o tempo todo esperando que o outro mude. Quando eu mudo, as coisas mudam. Se ele não reconhece, se ele não vem, eu vou jogar de lado o meu orgulho. Eu vou jogar de lado essa história de que eu estou certo e ele está errado. Não. Quando os relacionamentos familiares estão avariados, irmãos, estão todos errados. Porque mesmo aqueles que se julgam certos deveriam estar lutando para que a coisa melhorasse. Esse é um bom propósito. Talvez o Senhor esteja colocando no teu coração de que você deve ter uma caminhada espiritual mais consistente esse ano. Você já andou melhor. Você já andou mais firme, você já esteve mais envolvido, você já se deixou ser mais usado. Aproveite esse novo ciclo para colocar isso como propósito na tua vida. E lembre-se sempre, em Cristo nós encontramos forças. Em Cristo nós conseguimos ser melhor. Que Deus te abençoe, lhe dando a oportunidade de um novo recomeço, de um novo ciclo, e que no último domingo de 2022, com a bênção de Deus, você possa dizer: eu cresci mais, eu amadureci mais, eu tive um ano ainda mais abençoado, eu fui mais próspero ainda, porque aceitei o desafio do meu Deus. Aleluia! Glórias ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Reconheça os erros cometidos e as batalhas perdidas. Decida o que fazer com os erros e com os fracassos do passado. Mude as suas atitudes. Se prepare para a oposição, mas permaneça firme, olhando para o alvo, olhando para Cristo. Nós vamos orar. Que o Espírito Santo de Deus continue tocando nas nossas vidas e nos levando a esse processo contínuo de aperfeiçoamento. Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra oportuna. Tudo que o Senhor fala, fala no momento certo. Os teus ensinamentos não vêm sem propósito, não vêm fora de tempo, não vêm para pessoas erradas, vêm para as pessoas certas, nos tempos certos, com o propósito certo. Por isso, nessa noite, nós reconhecemos que tudo que o Senhor nos ensinou é para o nosso bem, é para melhorarmos, é para continuarmos avançando. Ó Deus, que o propósito que o Senhor tem lançado no coração dos teus filhos, eles não se esqueçam, que esses propósitos não sejam abandonados, que o desejo de crescer, de avançar, de fazer mais, de melhorar, de continuar sendo bênção, eles possam tomar conta de cada um de nós. Que dia a dia, Senhor, nós possamos, num processo de análise, de reflexão, reconhecer que o Senhor tem nos levado ao crescimento, a uma vida de progressão. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Início eras a palavra, o Cordeiro
se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior, O maior de meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
Jesus, aleluia. Louvado, exaltado seja o nosso bom Deus. Estamos chegando ao final desse encontro de louvor, de adoração e de comunhão a Deus aqui no templo. Mas a nossa oração, a nossa adoração, o nosso culto, ele é permanente. Que onde quer que você esteja, ali esteja um adorador a Deus, ali esteja um servo do Senhor. Que o lugar onde você pisar a planta dos teus pés, ali seja um lugar abençoado em nome do Senhor. Quero destacar a presença do meu filho Paulo, né? Esse rapaz bonito ali, minha nora Lia, né? Tem 2 netinhos aqui, tem o Davi que está brincando ali, a Elisa está lá em cima, e já tem o Arthur que está para vir, né? Deus abençoe, eles moram em Santo Amaro, o Paulo está retornando amanhã, mas Lia ainda vai ficar algum tempo com as crianças. Obrigado a você que celebrou conosco, Deus abençoe você. Ó Deus, que o Senhor que nos conduziu aqui, que aqui tratou conosco, que aqui ministrou os nossos corações, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Nos dê, ó Deus, uma semana de paz no seio da nossa família, um lugar onde estivermos, que ali o Teu Espírito Santo nos conduza e que a Tua palavra ilumine o nosso viver, os nossos passos, ó Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, que o Senhor a cada dia nos use poderosamente segundo o Teu propósito, e que o Teu amor, que a Tua paz, que a Tua graça e a Tua misericórdia nos acompanhe permanentemente, hoje e sempre. Amém, aleluia, glórias ao Senhor.